Noções de direito processual penal. O direito processual penal é o ramo do direito público que estuda e regulamenta a aplicação da lei penal. Em outras palavras, ele define as regras e os procedimentos que o Estado deve seguir para investigar, processar e julgar alguém que cometeu um crime, garantindo ao mesmo tempo os direitos e garantias fundamentais do acusado. Ele é a ponte entre o crime, definido pelo direito penal, e a punição, aplicação da pena. Sem o processo, a lei penal não passaria de uma intenção, pois é o processo que a transforma em uma ação concreta. Principais princípios. O direito processual penal brasileiro é fortemente influenciado pelos princípios constitucionais, que funcionam como pilares de todo o sistema. Os mais importantes são: princípio da presunção de inocência, é o princípio mais fundamental. Ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. Por isso, o ônus de provar a culpa do acusado é sempre da acusação, Ministério Público. Princípio do devido processo legal: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um processo que respeite todas as normas e formalidades legais. Ele é a base de outros princípios, como o contraditório e a ampla defesa. Princípio do contraditório e da ampla defesa: o acusado tem o direito de ser informado sobre as acusações contra ele e de contestá-las. A ampla defesa engloba a defesa técnica, feita por um advogado, e a autodefesa, o direito de o acusado se defender pessoalmente, inclusive permanecendo em silêncio. Princípio do juiz natural: ninguém pode ser processado ou julgado por um tribunal de exceção, ou seja, um tribunal criado especificamente para julgar aquele caso. O julgamento deve ser feito por uma autoridade previamente definida por lei imparcial. Princípio da verdade real: a busca pela verdade dos fatos é o objetivo central do processo penal. O juiz deve tentar, por todos os meios lícitos, descobrir como os fatos realmente aconteceram, e não se limitar apenas às provas apresentadas pelas partes. Princípio da publicidade: em regra, os atos processuais devem ser públicos, permitindo que a sociedade acompanhe a justiça. Isso garante a transparência e impede julgamentos secretos. Fases do processo penal. O processo penal não é um ato único, mas uma sequência de etapas lógicas. As principais fases são: fase pré-processual, investigação. Essa é a etapa anterior ao processo propriamente dito. O objetivo é colher informações preliminares para decidir se há elementos suficientes para iniciar a ação penal. Inquérito policial é o principal instrumento investigativo. Conduzido pela Polícia Civil sob a supervisão do delegado de polícia, ele tem caráter inquisitorial, ou seja, não há pleno contraditório nesta fase. O objetivo é apurar a materialidade do crime, se ele realmente existiu, e os indícios de autoria. Outras formas de investigação. O Ministério Público também pode conduzir suas próprias investigações, procedimento investigatório criminal, assim como as comissões parlamentares de inquérito. Fase processual, ação penal. Essa é a etapa judicial, que começa quando a acusação formal é apresentada ao juiz. Início. A ação penal é iniciada pelo Ministério Público por meio de uma denúncia, na maioria dos casos, ou pelo próprio ofendido por meio de uma queixa-crime, em crimes de menor potencial ofensivo. Instrução processual. Esta é a fase mais importante. Aqui, são produzidas as provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As partes, acusação e defesa, apresentam suas provas, como testemunhas, laudos periciais e documentos, e o acusado é interrogado. Sentença. Após a fase de instrução,
O juiz analisa todas as provas e argumentos e profere a sentença. A decisão pode ser absolutória, o réu é considerado inocente. Condenatória, o réu é considerado culpado e uma pena é imposta. Fase recursal. Se alguma das partes, acusação ou defesa, não concordar com a sentença, ela pode recorrer a um tribunal de instância superior. Os recursos servem para que a decisão seja revista e, se necessário, reformada, garantindo o princípio do duplo grau de jurisdição. Execução penal. Esta é a fase final, que ocorre após a sentença condenatória se tornar definitiva. A execução penal é o cumprimento da pena imposta, seja ela privativa de liberdade, como a prisão, ou restritiva de direitos, como a prestação de serviços à comunidade. Ela é regulamentada pela Lei de Execução Penal e tem como objetivo a reintegração social do condenado. A diferença entre direito penal e direito processual penal é fundamental para entender como o sistema de justiça criminal funciona. De forma simples, um define o que e o outro, o como. Direito penal. O direito penal é o conjunto de normas que define quais condutas humanas são consideradas crimes e estabelece as punições correspondentes. Ele é o código de conduta da sociedade no que diz respeito às infrações mais graves. O que ele faz? Descreve os crimes, exemplo, homicídio, furto, estupro, define os tipos de pena, exemplo reclusão, detenção, multa, e estabelece os princípios que limitam o poder de punir do Estado. Natureza é o chamado direito material. Ele lida com a matéria do crime, ou seja, com a essência da conduta proibida e da sanção a ser aplicada. Direito processual penal. O direito processual penal é o conjunto de regras e procedimentos que o Estado deve seguir para investigar, acusar, julgar e aplicar a pena a alguém que cometeu um crime. Ele garante que a lei penal seja aplicada de forma justa e legal. O que ele faz? Regula as fases do processo, inquérito policial, ação penal, recursos. Estabelece os direitos do acusado, como a presunção de inocência, o direito ao silêncio e a ampla defesa, e define as competências do juiz e do Ministério Público. Natureza é o chamado direito formal ou instrumental. Ele fornece os instrumentos para que o direito penal saia do papel e seja efetivado na prática. Para facilitar a compreensão, imagine a seguinte analogia: o direito penal é o livro de regras do jogo. Ele diz o que é falta, quais ações são proibidas e qual a penalidade para cada falta. O direito processual penal é o árbitro do jogo. Ele é responsável por garantir que as regras sejam seguidas, que o jogo transcorra de forma justa, que as faltas sejam apuradas corretamente e que as penalidades sejam aplicadas de acordo com as normas. Sem o direito processual penal, o árbitro, o direito penal, as regras, não teria como ser aplicado na prática. Eles são ramos do direito diferentes, mas intimamente conectados, pois um não funciona sem o outro. Para que haja mais conteúdo educativo como este, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.